Muito bom dia! Bom dia para você que está aqui com a gente, bom dia para você que vai escutar pelo canal do Spotify ou vai assistir pelo nosso canal do YouTube, Purificação Uterina. Mais um dia, mais uma semana, trazendo vivência e consciência para vocês. Tema de hoje: é hora de recalcular a rota? Sinais que seus planos, metas ou escolhas precisam de ajustes. Eu sou Camila Lima, do eu sou Camila Lima underline, sou mentora de mulheres, sou professora, sou terapeuta desde 2019, desde 2023 eu e a Fran temos vários programas aí para o público feminino, levando vivência, purificação, consciência, yoga, sagrado feminino e por aí vai para as muitas mulheres que já passaram por nós. Passo o bastão da fala para a Fran, para ela se apresentar e a gente começar. Olá, eu sou a Fran, eu moro no Canadá, já faz 4 anos, já faz 4 anos, Nossa, Fran, credo. e Tá sou recebendo a professora de Copa. yoga, estou recebendo a Copa, sou professora de yoga, é, eu e a Ká temos, né, vários projetos juntos, como vocês já sabem, e hoje eu queria falar uma coisa, assim, importante, né, que tanta purificação, né? Por que tanto entendimento de si? Simplesmente para a gente viver a vida que a gente merece, sabe? Para a gente receber aquilo que a gente sonha, para a gente estar do lado de alguém que seja bom, né? Para a gente, para nossa família e para a gente ter amigos que são verdadeiros, né? Então, para que tudo isso? É para isso. Então, eu te convido a estar aberto, sabe? Existe, às vezes, a gente fala, né? E eu percebo isso. Tem uma pessoa específica no meu Instagram que ela espera eu falar algo para ela rebater, sabe? Então, assim, Fã existem. ou hater? É, é exatamente. Mas, assim, é, existem dois tipos de ouvinte, né? Aquele que está aberto e está realmente ouvindo, e aquele que está só querendo provar que você está errado, né? Só querendo provar que não é isso. Ele já está querendo rebater. E eu convido vocês a estarem aqui abertos, né? Porque a gente não está fazendo isso, né? Só pela gente, né? A gente faz isso pela gente, claro, porque a gente aprende muito com a coisa que a gente está falando. A repetição vai criando ali a memória, né? Uma memória boa e que a gente vai transformando a nossa vida definitivamente, né? Para ocupar aquele espaço entre o conhecimento e a vivência que a gente fala bastante aqui. Mas a gente também tá aqui porque a gente acredita que mulheres mulher é a cura do mundo. Uma mulher que se cura, ela cura o mundo, né? Uma mulher que se purifica, ela purifica o mundo. Então a gente quer isso, sabe? E é diferente a atitude que a gente vem para cá aberta pegando algo que não faz sentido e deixar passar, e algo que fica rebatendo, né? E como eu vivi isso recentemente, eu falei, eu vou levar isso para a live, porque isso é importante, né? Porque essa pessoa que rebate, cara, no final da vida, ela vai ser aquela velhinha chata. Que nada tá bom, sabe? Que ninguém quer ficar perto, que briga a família para quem que vai cuidar daquela velhinha, sabe? Então, tipo assim, cara, escolha a leveza para sua vida, sabe? Escolha estar presente onde você tá. E você não precisa pegar tudo, sabe? Tem coisa que não faz sentido, aí você sorri e deixa passar e pega aquilo que faz sentido pra você, enfim. Eu queria trazer esse convite hoje. Maravilhoso. Convite aceito. Vamos lá. A gente sempre começa a nossa aula com uma pergunta, fazendo você olhar para si
fazendo você se questionar. Então chegou a hora da pergunta. Você está construindo a vida que deseja ou apenas cumprindo uma lista de tarefas no piloto automático? Muitas vezes a gente acredita que persistir é a única resposta, mas existe uma diferença entre perseverar em algo que faz sentido e insistir em um caminho que já não conversa com quem você se tornou. Recalcular a rota não é desistir, é ter consciência suficiente para perceber quando ajustes são necessários. E eu já vou começar dando um exemplo. Eu e a Fran, a gente faz o planejamento nosso anual, né, Fran? Uhum. Fez, né? E tem funcionado muito bem. Então a gente tem um plano até o final do ano. A gente tem também um plano mais ou menos até quando a gente vai falar aqui, os temas, né? Tá tudo muito alinhado com o céu, com a astrologia, né? E eu me peguei ontem pensando, opa, será que isso aqui é para ser mantido? E aí eu levei para ela, falei, Fran, isso, a gente não pensou nisso, né, naquele momento. E eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes, a Fran também. E pode ser que no passado talvez a gente não contemplasse tanto a pausa como a gente está contemplando. Então a gente definiu, né, fazer uma pausa, sem culpa, porque ninguém vai morrer. Se a gente parar, o mundo vai continuar girando e a gente vai poder voltar com a força total. Então, é isso que eu quero levar para você, né? As pausas são importantes, até para a gente clarear a mente, para a gente redefinir, para a gente entender isso está fazendo sentido, isso não está. Recalcular a rota. Tá, eu fiz um planejamento há 6 meses atrás. Será que eu ainda sou a mesma pessoa? Será que isso aqui ainda faz sentido para mim? Então, é nesse lugar mesmo da gente revisar é, e, e não é desistir, mas é ter consciência para perceber quando ajustes são necessários. Quer trazer alguma coisa, Fran? Não, é isso. Também estou vivendo esse momento, né? Porque como autônoma, se a gente não trabalha, a gente não recebe, né? E isso sempre foi um estresse muito grande. Eu sempre adiei muito ir para o Brasil pelo fato de que se eu ficar de férias, eu não vou trabalhar, eu não vou receber. E, e esse ano eu vou para o Brasil, eu não vou trabalhar, porque no outro ano que eu fui, eu trabalhei estando no Brasil. Eu não vou trabalhar. E tá leve. Então, é um sinal assim, né? Realmente, essa coisa do descanso, do pausar, se concretizou e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu realmente não tô pensando, sabe, nas contas que eu tenho que pagar, porque assim, né, quando eu paro, eu tenho que pensar que eu vou pagar a viagem, eu vou ficar sem trabalhar e tem as contas para pagar, né? Então, e mesmo assim, eu fui, eu confiei e tá dando certo. Então, assim. É isso que eu falei no começo, né? Essa repetição, porque não é fácil pra gente também. Não, Mas a gente conquista, né? A gente conquista esse lugar se a gente entende que é algo que é bom, que entende que é algo que vai fazer diferença na nossa vida, a gente continua ouvindo, aberto, coração aberto, a gente continua praticando, 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 até que um dia o resultado chega. Yoga total. uau, é isso. Sinais que você precisa parar e revisar. Você está constantemente cansada, mesmo quando alcança suas metas. Eu ia comentar algo, me fugiu, agora voltou. Então eu vou trazer. A gente sempre traz os nossos exemplos aqui, né? E a nossa própria vivência. E ontem eu estava fazendo os meus planejamentos pessoais para a semana. Senti que isso tem que voltar a ser algo parte.
Dei o primeiro passo em busca daquilo que eu desejo. Franco, como é que chama isso mesmo? Que a gente estudou semana passada? Do buscador que toma uma A, atitude sadhana. sadhana é a prática, né? É, O buscador é sadhaka, sadhaka. E sadhana. sadhya é o objetivo do sadhana. É, o sadhana. Então, eu me coloquei nesse sadhana aí, fiz novas metas, né? Pensando na organização e olhando o meu negócio como um todo, né? Tudo que eu tô fazendo agora. E realmente fazendo uma revisão. As férias estão chegando, né? As férias escolares. E sempre foi um problema também muito grandioso para mim, porque eu nunca me permiti parar e me senti obrigada a parar porque as minhas crianças param. E aí é uma luta, né? É uma luta, mas dessa vez tá leve e eu quero parar. E, e aí, nesse lugar, eu me dei conta que do nada me veio um download assim. Talvez o que você precisasse era realmente trabalhar menos. Talvez a gente está tão no piloto automático, tão no fazer, no fazer, no fazer, que a gente sai fazendo de qualquer jeito e atropelando. E quando a gente faz essas pausas, a gente tem clareza. E aí a gente está trazendo aqui também, ao final a gente vai falar sobre o programa para purificação uterina, que acontece no dia 29, que são 10 dias aí, e que é justamente uma lua cheia em Capricórnio. E a gente está querendo trazer o quê? Clareza. Então, um movimento sem direção é só perda de energia. Então, é importante as pausas para a gente entender o que que é que faz sentido, o que que não faz. O estar em movimento só por estar em movimento é aquela coisa. A Fran já trouxe isso aqui uma vez. Mas eu danço, eu vou pra balada e eu não sinto esse poder de cura da dança. Ela trouxe isso aqui uma vez. E aí ela Uhum. falou, a diferença é a intenção. Quando você está, hoje mesmo eu fiz esse movimento de dançar com a intenção de me curar. E é outro lugar. É outro Então, tudo lugar. que a gente faz com intenção, né, com propósito e sabendo, com clareza, a gente vai construindo. E é isso que o signo de Capricórnio quer trazer, que é a próxima lua cheia aí no dia 29. O que que é que está fazendo sentido para mim? O que que é que eu estou construindo? E isso tem a ver com a pessoa que eu me tornei. E aí é que tal? Sinal para revisão. Você quer trazer alguma coisa, Fran? Você ficou Uh-uh. caladinho olhando? Não? Não? Então, sinais para revisão. Aquilo que antes fazia sentido já não desperta mais o entusiasmo. Pode ser só cansaço, mas pode ser também que aquela chama apagou. Pode ser só uma necessidade de revisão. Pode ser várias coisas. O importante é você parar e avaliar. Se você sente que está, muitas vezes, vivendo para cumprir expectativas externas, né? Então você está fazendo algo que não é relevante para você, que não faz sentido para você, que é para cumprir um protocolo. Aqui várias situações. Eu estava conversando com uma cliente e sobre a questão do divórcio, né? Muitas mulheres muitas vezes se mantêm casadas só para cumprir expectativas externas e óbvio, não é só para, né, gente? Tem muita coisa envolvida num divórcio. A gente também já falou sobre isso aqui, mas pode ser que você esteja se mantendo nisso só para cumprir expectativas externas. Então é importante também revisar, olhar o que é meu, o que é que faz sentido para mim, o que já não faz mais sentido para mim. Os resultados não aparecem, apesar de muito esforço, e aí esse lugar que eu falei, que veio esse download, você precisa trabalhar menos e com mais direção, né? Existe uma sensação persistente de desconexão entre quem você é hoje e as escolhas que está fazendo. Vou trazer de novo o exemplo meu e da Fran, né? Montamos, aliás, acho que foi em novembro que a gente montou isso. Esse calendário, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já são 7 meses. Será que ainda faz sentido? Então a gente precisa sentar e alinhar. Vamos ver aqui como que vai ser os próximos 6 meses, né?
Então, quando a gente não faz essas pausas para revisar a direção, corremos o risco de continuar investindo tempo, energia e recurso em algo que não está mais alinhado com os nossos valores, necessidades ou momento de vida. A vida muda, nós mudamos e os planos também podem mudar. A revisão não é um sinal de fraqueza, é um ato de inteligência emocional e de autocuidado. Quer trazer alguma coisa, Fran? É, a gente saiu, né, a gente saiu do corporativo, o corporativo precisa sair da gente, né? Senão a gente engata ali, trabalha de segunda a segunda, e isso foi um caminho pra gente também, né, cara? Muito. Nossa. É, já é tão difícil, né, essa mudança, já é um divórcio, assim, longo, né, e dolorido. Então a gente precisa estar sempre olhando para isso, né? Porque esse piloto automático ele vai para qualquer lugar, né? Vai para alimentação, vai para falta Vai, de exercício, vai para é, a busca constante pelo prazer que não agrega, pelo é, entretenimento que não te leva a nada, uhum, ou pelo estudar demais ou trabalhar demais, enfim, né? Os excessos, né? A gente só vai é. fazendo pelo hábito de fazer. E sempre com a sensação de que não é suficiente, né? É essa questão. Quando eu, quando eu tive a Liz, eu antes de eu descobrir que eu estava com depressão pós-parto, meu dia era tão cansativo que o meu prazer era sentar na frente da televisão, assistir nada, comendo um balde de pipoca. E isso perdurou durante muito tempo. A pipoca, aquele crack, aquilo ali parece que me desestressava, né? Só que isso durou muito tempo. A Liz cresceu e de alguma forma o balde foi ficando cada vez maior, maior, tornou-se um vício. Né? E eu ficava contando pra mim mesma, não, pipoca saudável, pipoca saudável. E foi ficando com óleo, foi ficando assim e tal. Até que eu fiz dieta, passei na Nutri, a Nutri falou, não, tá bom, se você for querer comer a pipoca, vai ter que ser 9 gramas. Gente, 9 gramas é uma xícara. É uma mão. É uma mão. Cara, eu queria. E olha que a nutricionista é minha amiga. Eu queria matar ela. Falei, eu não vou conseguir ficar sem a Tira pipoca, mas tudo, mas depois não eu tira minha pipoca. Mas depois é que eu descobri que eu tinha associado, né, a esse prazer, a esse relaxamento. Mas eu já não era mais a mesma pessoa. Vários anos tinham se passado. Eu já tinha encontrado prazer em outros lugares. E aí foi senti falta no primeiro dia, no segundo, no terceiro, depois passou. Hoje em dia, às vezes me dá fome. Ontem me deu fome. Falei, ai, vou fazer uma pipoca. Não, não quero. Comi uma maçã e fui dormir. Então, é esse lugar, né, da gente revisar, porque às vezes a gente está com hábitos que pertencem ao nosso eu do passado, né, que foi importante, aquilo ali me sustentou de alguma forma num momento difícil, foi uma forma de eu encontrar prazer, uma das aulas para trás aí que a gente falou, encontrar prazer numa rotina que é muito estressante enquanto você tem um bebê pequeno. Então era o momento que eu botava todo mundo para dormir, ia Comer sua desestressar, né? E pipoca. comer minha Ai, pipoca. gente, eu tenho um jeito de comer pipoca bom. Você vai Quero, contar. quero contar. Mas passou, né? Então é um revisar, né? A rota. E aquilo estava me fazendo mal, literalmente, porque, né? E outras atitudes e outros lugares que vinham dessa Camila que era puérpera. Eu estava fazendo a mesma dieta da Camila puérpera. E 4 anos depois. Não dá, né? Então a gente precisa revisar. Até a dieta a gente precisa revisar. Conta, Fran, da Sim. pipoca. Nossa, a dieta eu reviso tanto, gente. Vocês Eu têm não, ideia. a minha tá mesmo, Aqui deve ter uns 4, 5 meses. com Mentira, não tem a. isso tudo, Não, mas mas 4, 5 meses tá bom. 4 anos é diferente. Mas é. pelo menos aqui pra mim é por estação. Ah, sim, porque as estações são bem definidas e você tá muito É, no Ayurveda, né? é, É, nos doxas. é. Aí, ó, vou colocar minha pipoca. Claro, eu tive que comprar uma maquininha de estourar pipoca pra ir sem óleo.
É, eu também, mas eu não consigo comer aquela pipoca. Eu tenho. Então, você estoura a pipoca. Depois você tem que espirrar, coisa que faz assim, ó. Não jogar. Espirrar o azeite. E aí você joga o sal. Fica bom? Aham. Porque aí o azeite ele é saudável, porque você não tá aquecendo o azeite, não virou fritura. Fica com gostinho de azeite que é maravilhoso, só que tem que espirrar pra pipoca não murchar, né? Se você joga assim, aí não Hum, dá certo. hum, Porque a máquina da pipoca, o sal não pega, né? é, O sal não pega de jeito nenhum, é não. horrível. Aí quando você espirra o azeite, e joga o sal, ele pega. E aí eu jogo levedura nutricional. Eu comi Hum. ontem um balde de pipoca. Eita, olha aí, tá vendo? E eu fui comer maçã. Mas tá bom. O croque fez croque do mesmo jeito. Fez croque do mesmo jeito. E é Aí isso, maçã né? já não é bom pra mim, gelado e cru. Eu não como nada cru. Então é muito louco, é muito cada Nossa, um. eu como Não como muita cru. coisa cru. Enfim, Fruta é só assada. olha aí, tá vendo? Então cada um é cada um, né? A Cada um é cada revisão. um. E aí e eu vou inclusive revisar minha dieta essa semana. Então é nesse lugar, né, da gente revisar. Ah, Quem sou eu agora? e, E a minha e nutricionista, ela sempre fala, como que tá a sua rotina? Dentro da minha cabeça, eu sempre respondo, tá igual. Não, mentira, mudou. E muito. Minha rotina mudou e muito. Então é preciso revisar, realmente. E, É, a e no rotina de Ayurveda, trabalho, né, pode falar. fala que a mulher após os 40 anos, né, que aí começa o vata, que é o ar. É muito ar dentro. Por isso que fala essas névoas que tem, né, essas coisas. É seco e frio. O vata é seco e frio. Então, se comer pipoca, agrava o vata, porque é seco. Só que o contrário do seco no Ayurveda não é um molhado, é o oleoso. Aí você joga o azeite, você balanceia esse seco da pipoca e não faz mal. Então, é tudo pensado. Nossa, o que que é bom para comer quando a mulher tá sentindo fogacho? É equilibrar isso, é não comer coisa seca, é sempre úmido, bem cozidinho, nada frio, nada cru, Nada frio, nada cru e salada. não come salada. Eu refogo Ah, alface, rúcula, eu pego tudo junto, assim, espinafre, alface, rúcula e refogo rapidinho, assim, bem rapidinho. Ele ainda fica até um pouco crocante, mas dá uma refogada. Não tem salada, não, filha. E aí come as folhas. entendi. Então vamos lá, vamos revisar essas metas, né? Pergunte-se o que faz sentido para mim hoje. Não para quem eu era 5 anos atrás, mas para a mulher que eu sou agora. Revise as suas metas mensalmente. No caso meu e da Fran aí, que a gente fez um planejamento anual, a gente vai revisar agora, 6 meses, a gente vai pausar e vai dar uma olhada nas nossas metas. Mas o ideal é que você faça isso mensalmente ou às vezes semanalmente, né? E aí eu indico você fazer isso ou na lua minguante ou na lua nova, que é onde a gente está agora. Os primeiros dias da lua nova, ontem foi o primeiro dia da lua nova. Primeiro dia da lua nova, revisar o que que deu certo, o que que não deu e já montar os planos para a próxima lua, né? Uhum, Que é a crescente. crescente. Observe seu corpo. Muitas vezes ele percebe antes da mente quando algo está desalinhado. Identifique o que está funcionando e o que não está funcionando. Meu corpo hoje pediu yoga de manhã cedo. Ai, meu também, acabei de fazer. Necessário. Inclusive fiz o Inspira Mulher. Foi muito bom. Muitíssimo bom. Então o corpo pediu, eu estava Ô, sentindo o corpo Cá, muito pesado. você falou fogacho e eu respondi outra coisa. O vata não é o fogacho. Fogacho é calor, né? É, Ah, não. O calor, você tem que evitar coisas picantes, alho, cebola, tomate, gengibre, canela. Evitar essas coisas que acendem. tá, entendi. Desculpa, é porque eu tava com o vata na cabeça. E o vata é aquilo, mas Uhum, fogacho é outra coisa. Fogacho é pita, né? É calor. entendi. Nossa, eu já tô aqui revisando já. Fritura.
Identifique o que está funcionando e o que não está. Faça mais do que gera resultado e bem-estar. Dê espaço para fluidez. Ter direção é importante, mas rigidez excessiva pode impedir novos caminhos. De novo, eu vou trazer aqui o planejamento anual que está podendo aí ser revisado de alguma forma. Pergunte se estou agindo por desejo ou por obrigação. Óbvio que vai ter hora, tá, gente? Que você vai ter que agir porque você precisa fazer. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Mas o que a gente está trazendo aqui é trazer leveza para essa obrigação também. A Fran sempre trazia aqui da O questão do lugar lavar-louça, certo. né? Ah, Lembra? Até que ela comprou uma uhum. máquina de lavar. E eu tô quase nesse lugar. Mas enfim, e teve um dia que ela falou: se tem que lavar louça, eu vou lavar a louça, então sorrindo. Então eu vou trazer prazer, vou trazer humor. E aí ela lavava a louça escutando alguma coisa, né? Uma música, É, não era assim? Então é. é esse lugar, né? Se é pesado para você, traz algo que faz leve. Por exemplo, o puerpério é muito pesado. O comer, às vezes. Era algo que trazia leveza, que trazia prazer, mas não precisa ser assim para sempre, né? É uma fase que talvez você vai precisar de. E de repente variar as coisas faz com que você não tenha uma âncora, né, fixa, tipo, Sim, sim. de Tudo isso repente ajuda. passa pelo lugar da consciência e da reflexão. Isso está fazendo É. sentido para mim? É, eu vi um vídeo na internet, acho que é a Bruna Marquezine falando. A gente precisa normalizar colocar as pessoas em prateleiras. E aí eu fui entendendo, né, prateleiras. Às vezes, uma pessoa que fez muito sentido na sua vida, que foi muito sua amiga, de repente aquela amizade se desconecta. E aí ela passa de uma prateleira onde ela era prioridade, aquela prateleira que está ali ao alcance dos olhos, e aí você vai ter que colocar ela para cima ou para baixo, né? E aí, às vezes, a gente fica tentando consertar algo ou conectar algo que desconectou. E eu acho que amizades precisam ser revisadas, relações precisam ser revisadas com muito cuidado a todo tempo. E nem todo mundo vai ocupar o mesmo lugar na sua vida durante muito tempo. Às vezes aquela pessoa ficou tão próxima ali e de repente ela já não tá mais, talvez ela não esteja nem mais na sua prateleira. Talvez ela já esteja guardada dentro de uma caixa. Mas a gente fica, nossa, mas por quê? Nossa, mas por quê? Revisou a rota, cada uma seguiu um caminho, né, um lugar e tá tudo bem, faz parte da vivência humana. E as pessoas não falam sobre isso, né? Existe essa busca constante por uma estabilidade, como se as estações não mudassem, como se a gente não mudasse, como se o ano não mudasse, como se a astrologia não mudasse, como se. Não, gente, as coisas mudam, né? O que fez sentido agora, antes pode ser que não faça sentido mais. É, a minha mãe. Você quer trazer alguma coisa ou posso continuar meu raciocínio? Pode continuar. A minha mãe estava falando sobre uma pessoa que deixou um emprego estável, entre aspas, para empreender e acabou deixando de empreender. E aí a minha mãe falou assim: mas também, né? Trocou o certo pelo duvidoso. Essa frase. Aí eu Ai, virei essa para minha frase. mãe e falei assim, mãe, o que que era certo na sua geração já não faz sentido para nós. Você trabalhou 30 anos no mesmo lugar. A nossa geração não busca isso. A nossa geração está em busca de outras coisas que não somente a estabilidade. Essa estabilidade que existia lá atrás e que hoje em dia já nem existe A mais. forma das empresas empregar tá diferente, né? Exato. E aí ela estava falando isso com os olhos dela e talvez alguém tenha falado isso para ela lá atrás, que ela tinha que. Eu falei, mãe, ninguém fica mais 30 anos no mesmo lugar. Ninguém. É muito difícil isso acontecer. Deve vir, essa expressão deve vir da guerra, né? Tipo, o certo, tipo, É, né? mas o tanto Que que isso era permeia a perigoso, gente muitas vezes. permeia. Por quê? Porque se a gente só o certo pelo duvidoso, tá querendo dizer o quê? Que eu tenho que me agarrar no certo.
no certo. E aí eu tô querendo dizer, tá totalmente ao contrário disso que eu tô trazendo aqui. Revisar a rota. Totalmente, né? Fora que as pessoas pensam que o certo é você ter carteira assinada, convênio médico, não sei o que lá, isso é o certo, né? E o duvidoso é aquilo que você vai conquistar, né? Tipo, que você vai. É muito louco, porque não tem nada a ver. Você pode ser mandado embora a qualquer momento desse certo. É. Você pode perder seu posto a qualquer momento. Ninguém é insubstituível, né? Nada é insubstituível. Então, é esse lugar que a gente quer, né? Hoje a gente pode escolher. Os nossos antepassados não puderam. É, ali era o certo. Deixa eu me agarrar nisso aqui, porque é muito instável. Hoje em dia, não. A gente pode escolher. Olha aí, a internet está cheia de opção. A gente pode escolher tanto que a gente está escolhendo, inclusive, não cozinhar. Não Algo que lavar a a louça. humanidade é, Eu algo tô que a escolhendo não humanidade lavar a tem louça. tá fazendo aí há décadas, né? Então, é, a gente pode escolher, mas será que a gente está escolhendo aquilo que é bom pra gente? Ou será que eu estou escolhendo algo que vai nesse lugar, vai de encontro com isso que a minha mãe trouxe? Que deve estar na sua família, que deve estar no outro, que deve estar no, enfim, né? Então pensa sobre isso. É, permitir-se revisar, ajustar e redirecionar quantas vezes forem necessárias. A vida não exige perfeição. Ela pede presença, consciência e coragem para seguir em frente de forma mais alinhada com quem você é. Talvez a pergunta não seja: estou chegando onde planejei, mas sim o caminho que eu estou percorrendo ainda honra a mulher que eu me tornei ou que eu quero me tornar? É Pausa ocupar o dramática. troninho, né, cara? Ai, fala sobre isso de novo. É, não, gente, a gente Não é tem que uma ocupar dança o da troninho. cabeleira. Não é a dança da cadeira. É, cara, todo mundo tem o seu trono com o seu nome ali gravado. E enquanto você não senta no seu trono, você vai ficar fazendo a dança da cadeira, né? Pra você ficar buscando. E aí você se compara com o outro, você quer sentar na cadeira do outro, e aí você vai, não sei o que lá. E quando você entende que você tá sentado no seu troninho, pouco importa, neném, se você vai fazer, se você vai estar lá com a carteira assinada, se você vai estar empreendendo, se você vai estar você vai estar sendo você e fazendo o que você veio fazer nesse mundo, contribuindo para o mundo, servindo para o mundo, e vai, tudo vai dar certo, e tudo vai fluir. Então, é, é isso. Isso é revisar, né? Porque quando a gente começa a perceber que isso não tá fluido, que isso não tá. Opa, peraí, será que eu tô no meu trono mesmo? Deixa eu ver aqui se essa cadeira tá escrito o meu nome, né? Se apossar. Se apossar do que é você, do que, né? É isso que o mundo precisa. Que aí vai dar certo, e aí você vai viver o que você merece, né? E aí vai acontecer, sem medo. É difícil? É muito Nossa. difícil. Ninguém tá falando aqui que é fácil, né? Mas é a nossa autenticidade, sabe, que leva à criatividade, que leva, sabe, à contribuição, sabe? É isso. Porque não importa o que você está fazendo, se você está aqui trabalhando com autoconhecimento, bem-estar, se você está lá fazendo relatórios para uma empresa, é porque o mundo precisa dos relatórios para a empresa. O mundo precisa de advogados defendendo outras pessoas. O mundo precisa de quem faça o que for. O mundo precisa do atendimento, o mundo precisa do enfermeiro. Então, assim, não É, é se para todo mundo causar. fizesse a mesma coisa, todo mundo trabalhasse com Tem gente que autoconhecimento, e aí? ama. E aí, vai fazer o quê? Então, assim, era isso. Eu tava com a minha aluninha, ela sempre vem aqui, né, há de 10 anos. Eu tava com a Maria, e aí ela odeia aula de Ela é matemática. francesa? Não, não, é do Brasil. Você deu Ela aula de odeia matemática aula. para ela? Não, ela odeia a aula de matemática, que é no mesmo dia da aula de yoga. E aí ela chega assim, tenho 3 horas de aula de matemática. Ela chega toda aula assim. E aí a gente já desconfigurou isso milhões de vezes. Ela já entendeu que ela pode usar
a coisas lúdicas para ela entender. Enquanto a professora está falando, a gente começou a criar coisas para ela entender a matemática. Eu ensinei para ela por que que ela vai usar a matemática na vida dela. Tipo assim, Maria, você vai estar com as suas amiguinhas e aí vocês vão comprar um pão, vocês vão ter que dividir o pão e o valor do pão. É isso, você vai usar, é importante. Mas não se apega, né? Tipo assim, ao quão difícil é. Aí depois foi a história de que a professora é muito brava. E eu falei assim, Maria, matemática ninguém gosta, é muito difícil. Mas se a professora é boazinha, todo mundo vai sentar na cabeça dela, vai virar uma bagunça e ninguém vai aprender matemática. Ela entendeu. Aí, cada semana, a gente está trabalhando uma questão da matemática. E aí, a última semana foi porque ela tirou 7. E ela só tira 9, 9,5, 8,5 e 7 para ela é uma nota muito ruim. E ela quer ir bem também na matemática, e ela não consegue, e aí ela estava triste por causa disso. E aí eu falei com ela, ela quer ser cientista. Você quer ser cientista? Vai ser cientista de matemática? Ela não. Vai ser de biologia, de ciência. Eu falei, quanto é a sua nota de biologia em ciência? Tal. A Maria, então, matemática você precisa passar de ano. Vai ter outra pessoa, a tia Fran é engenheira de alimentos. Eu amava matemática, minha nota era maravilhosa de matemática, porque eu gostava. E eu fui ser engenheira. Então, a tia Fran é a pessoa que gosta de matemática e ela vai tirar nota boa em matemática e ela vai se esforçar naquilo, porque é aquilo que ela gosta de viver, que ela gosta de fazer. Você não. Você gosta de biologia, ciência, história e português. E aí é isso que você vai mergulhar, que você vai ter prazer. E a matemática você vai passar de ano, você vai fazer a sua obrigação. A sua mãe não vai deixar de te amar porque você está com uma nota 7. Seu pai não vai deixar de te amar porque está com a nota 7. Eles te amam de qualquer jeito, pergunta para eles. Porque senão fica a criança, fica muito que, ai, eu tenho que ser boa para ser amada, eu tenho que fazer isso para. Nossa, eu acabei de atender uma mulher nesse lugar, que o amor é condicional. E É aí, lá condicional. na vida adulta, essa mulher ela vai querer fazer, 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 para poder ter amor, né? Entregar, entregar, entregar. E aí Ó, ela e acaba em relações indignas. Então aí, ó, a Maria olha pode que virar lindo minha eu consegui cliente. fazer com uma criança, né? Tipo, É esse é lugar. E excelente. mais uma coisa que tá vindo muito forte aqui é que, ao contrário da geração da minha mãe, a gente pode escolher. E é melhor a gente escolher aquilo que a gente tem prazer, Exatamente. né? Exatamente. Então Então a ela já gente já sabe o que tá, ela gosta, já direciona. já direciona. A gente não, a gente foi condicionada a escolher aquilo que dava dinheiro, né? E o que eu queria chegar era exatamente nessa parte, né? De que cada um Da gosta de uma sobrevivência, coisa. né? Não, cada um gosta de uma coisa, cada um vai buscar uma coisa diferente e vai É uma servir uma engrenagem. coisa. É uma engrenagem. É. Gente, pensa para você no inverno tomar um chazinho quente de noite. O quanto de pessoas você não precisa? Quem trabalha na hidrelétrica para fazer energia, quem trabalha colhendo o chá, desidratando a erva para te coisar, quem trabalha criando o eletrodoméstico que vai fazer você aquecer a água para você tomar esse chá, para você acender a luz, para você pegar uma água filtrada. Olha o tamanho dessa engrenagem. Isso é para você tomar um chazinho. Aí quer viver sozinho, isolado no mundo, na caverna? Não, não é possível. Porque a engrenagem é muito grande. E ali, ó, precisa de muita gente. Então a gente está sempre muito conectado com muita gente, muito serviço. É, mulher, senta na sua cadeira, né? E reina. Senta na sua cadeira e reina. É esse lugar. E tenha. E banque, né? É. Não é fácil bancar, né? Ser quem a gente é. Então, crescer também é ter sabedoria de recalcular a rota quando o coração, a alma e a vida pedem uma nova direção. Uma vez eu trouxe para minha psicanalista, eu falei, eu tenho a estranha mania de seguir meu coração. Que bom. Ela falou exatamente isso que você falou. Mas é dolorido, hein? Não é fácil. Mas É porque hoje, não é fácil, porque é porque você diferente, porque é tem que estar disruptivo. indo.
contra a contra a maré, maré, entendeu? é disruptivo. Mas eu descobri que eu nasci para ser disruptiva mesmo. Eu nasci para entregar aquilo que ninguém está esperando que eu vou entregar. E é esse lugar, entendeu? E eu me sinto feliz assim. E assim a É gente vai isso. vivendo, né? É Uhum. isso, ser Eu disruptiva também. me trouxe até aqui. E se você não é disruptivo, disruptiva, talvez esse não seja o seu lugar, porque a gente está aqui para construir um mundo melhor, diferente, com consciência. Diferente, é. Melhor a gente. Vai, É cada um melhor tem do o que seu foi, julgamento. eu acredito que sempre estamos rumando para algo melhor. Sempre. Sim, mas eu digo assim, se a sua mãe escuta, talvez Aí é ela vai ponto de falar, quem vista. falou? É, É, mas entendeu? eu realmente acredito que a gente está aqui para ser um ser humano melhor, melhor do que a gente foi, um mundo melhor do que já foi no passado. Tem muito espaço para melhoria, né? Não do melhor, não no ponto de vista do criticismo ou de ponto de vista, melhor de melhoria. Era esse lugar que eu De queria. viver confortável. É, então a gente está aqui para isso, né? É, então, se você não quer e quer ficar perturbando o coleguinha, né? Ai, mas e isso, Vai e sentar na aquilo, e cadeira do aquilo, outro? né? É, enfim, talvez você precise repensar aí qual que é a cadeira que você está sentando, você não está sentando no colo do outro. Se você está querendo tirar o amigo que está sentado na cadeira e jogar ele no chão, tudo é sobre você. Continuando, talvez o próximo passo da sua vida não seja fazer mais. Talvez seja purificar o que já não pertence à sua história. Liberar o que ocupa espaço dentro de você e criar lugar para aquilo que você realmente deseja viver. Porque enquanto o velho continua sendo alimentado, o novo encontra dificuldade para florescer. Respira nisso, né? Porque enquanto o velho continua sendo alimentado, o novo encontra dificuldade para florescer. E é por isso que a gente sempre fala da importância da purificação. Vou deixar a Fran falar sobre a purificação. A gente volta lá no que eu falei no começo, né? Por que purificar? Por quê, né? E aí é isso, é encontrar o seu lugar, é tirar essas crenças que não nos pertencem, é esse automatismo, essas informações que não são nossas, mas são muito fortes, porque o mundo faz isso, né? As influenciadoras fazem isso, todo mundo tá, o Rumando para o mundo mesmo tá lugar, né? estruturado para te fazer ser um piloto automático, né? Enfim, a consumir produtos fáceis e rápidos, você acha que isso vai te levar para a saúde? Né? Tá tipo tudo indo ao contrário, né? Mas graças a Deus a gente existem pessoas que continuam remando firmes aí para contribuir para essa abertura de visão e coração, né? Então, no próximo dia 29/6, a gente inicia mais um programa de purificação uterina com a erva alecrim, que é justamente o que a gente trouxe aqui. A nossa intenção é clarear os pensamentos, abrir os caminhos para você realizar os seus sonhos, ocupar a sua cadeira, limpar os traumas de infância. A infância, gente, quando a gente tem uma consciência de que não tem nada a ver a gente estar triste por tal coisa, a gente tem consciência, mas mesmo assim a gente fica triste, é a sua criança. Isso acontece muito. Nossa, Então, acabou de acontecer comigo antes da gente entrar, né? Eu falei para Fran. ela falou, deixa só eu pegar minha criança e trazer para adulta aqui um segundo. Então é isso. E vai ficando tão fácil de ver, sabe, gente? O que é tão difícil, né? A gente tá sempre incomodado, sempre desconfortável, e aí a gente começa a dominar isso. É tão gostoso, é tão prazeroso. Então, traz vontade de mudar e conhecer o novo, eleva a vibração, traz proteção e purificação, afasta tristeza, depressão e traz calma. Então, gente, é tudo que a gente fala aqui, né? É realmente a gente é uma aula de preparação para que vocês possam fazer a purificação, para que vocês tenham um preparo, para que vocês tenham a consciência, que vocês cheguem com intenção, como a Camila falou lá no começo. Por que dançar? Eu saio para dançar à noite e não me curo, mas porque fazer uma dança aqui em casa com intenção, eu me curo. É exatamente isso. Tá? Então, 10 dias, a gente purifica o útero, os ancestrais.
relacionamentos passados, cada chakra. E no final tem uma sessão de Kundalini Healing para você sentar no seu troninho. Especialíssima. Nem a gente E, sabia da potência desse programa quando ele veio pra gente, é, né? exatamente. Nossa, é É muito isso. bonito. Fran, é E tem contigo. yoga, né? Muito. Todos os E dias. tem yoga. Então, o link vai estar disponível no grupo que a gente tem do Sempre WhatsApp, coloco lá. também nas plataformas, né? No Spotify e no YouTube, para que vocês possam dar uma olhadinha. Tá, joia? É isso. Então, a gente espera vocês. Vamos para nossa vivência. Acho que hoje merece um Satnam, hein? Ah, amei! Nossa, eu amo. Gente, tem o dia, se eu não me engano, 5. Do quinto não, chakra, né? não é Mas é o dia. aqui, aqui, é É aqui. aqui, é o É, do quinto chakra. quinto. A verdadeira identidade. Adoro. Satnam é a Você gente sabe que tem uma dizendo. professora da escola que tem escrito Tem o quê? Satnam na Ai, que tatuado? Nossa, legal. eu fiquei louca no dia que eu vi. Falei, ah, que tudo! Adorei. Satnam. A minha verdadeira identidade é um resumo disso, né? Mas essas palavras, elas são muito longas, de significados muito longos em sânscrito. Nas minhas aulas, por exemplo, o professor lê como 3 versos para falar, e fala 1 hora, né? Então, as palavras, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, um texto, é assim. Então, ele lê dois, no máximo dois, para falar, e fala 1 hora para falar o que que significa. Nossa. 2 linhas. As palavras, elas têm muita profundidade, né? E como eu já falei antes, as palavras em sânscrito, elas vibram no nosso corpo, que ajuda, a vibração ajuda, né? Por exemplo, a gente atende Tamiana. Tamiana é uma técnica vibracional, em que a gente usa os cristais, o som, para ativar consciências elevadas e símbolos. É mais ou menos, tem esse mesmo intuito, né? Falar o sânscrito é você ativar através do som, essa vibração para que tenha uma nova consciência, uma nova. Então, Satnam é uma palavra em sânscrito que a gente vai trazer aqui agora, para que a gente possa trabalhar esse lugar de ser quem viemos para ser, entender a nossa conexão com o todo, entender que nós não somos apenas esse corpo e que tá tudo no lugar certo, na ordem divina, e que a gente pode confiar em ser nós mesmas e trazer a nossa autenticidade para o mundo. Então, feche um pouquinho os seus olhos, relaxa suas mãos na coxa, desce os seus ombros, encaixe um pouquinho o seu queixo, levando ele um pouquinho para trás, assim como se fosse encaixar mesmo, para deixar as suas vértebras, seus chakras alinhados, né? A gente alonga a coluna, encaixa o corpo para que os chakras se alinhem. Você vai fazer algumas respirações, buscando deixar toda a informação, todo questionamento que tiver agora dentro de você. Eu sei que isso acontece após uma aula, a gente quer ficar trazendo a nossa vida para esse contexto, mas agora tenta só respirar e soltar. Então, quando inspirar, sente a vida entrando, e quando expirar, deixa a vida sair. Inspira e expira. Inspira, expira. Vai imaginando que esse assento que você está sentada agora é o seu trono. Visualize o seu nome escrito e respira como se você já vivesse nesse local.
A partir de agora, perceba lá na sola dos seus pés raízes que saem e vão descendo as camadas da terra. Mas cada mulher sentada no seu trono, com as suas raízes descendo a camada da terra, vai começar a perceber que essas raízes vão se conectando embaixo da terra, formando uma grande rede de apoio. Mulheres que se curam juntas, curam o mundo. Então vai sentindo que você está no seu trono, mas lá embaixo existe uma rede de mulheres que sustentam cada trono de cada uma, todos juntos. Vai sentindo essa força e vai sentindo essa nutrição. Sinta suas raízes nutridas, apoiadas, fortes. E vai percebendo cada vez mais o conforto de sentar no seu trono, de estar no seu lugar, de realizar os seus sonhos, esses que te movem, que te fazem acordar com motivação. E agora a gente vai virar o pescoço para a esquerda e falar sat. Virar o pescoço, o queixo para a direita e falar não, por alguns minutos. Então, respira. Sat, não. 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 Para no centro. Respira, observa. Gira a palma da mão para cima. Perceba os efeitos disso no seu corpo, mente, coração. Perceba a sua mente repousando tranquilamente no seu coração. E deixa esse silêncio ecoar. Essa paz, essa calma de ser você,
de estar sentada no seu trono, de ter um suporte gigantesco embaixo, sustentando o seu processo. A história da Camila é minha história é a sua história é a história da outra. E também de entender que tudo que chega pra a gente recebe. A gente vai repetir agora 3 vezes que eu seja capaz de receber tudo que chegar para mim, independentemente do meu julgamento, se é bom ou ruim. Que eu seja capaz de receber tudo que chega para mim. Que eu seja capaz de receber tudo que chega para mim. Isso é uma intenção consciente. Isso é uma intenção verdadeira, sem impedimentos para a realização. Então é isso que eu desejo agora para todas vocês, que todas nós sejamos capazes de receber tudo que a vida nos apresenta. Respira fundo, solta o ar, vai deixando suas raízes voltarem para os seus pés. Imagina o seu campo fechando agora, se desconectando daqui, desse momento, do campo de cada uma. Agradece o seu momento presente, a sua vida, a bênção da vida. E encerramos se saudando, nos saudando. Namastê. Gratidão. Em breve a gente coloca a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.